Investidor em Foco de hoje tem sexta alta seguida da inflação projetada pelo Boletim Focus, atualização do caso Americanas e uma agenda recheada na economia global. Bem-vindas e bem-vindos a esse episódio. Bem-vindo você também, Caio Camargo, nosso especialista em recomendação e portfólio aqui da equipe de investimentos do Itaú. Fazia tempo que você não aparecia por aqui, hein? Fazia pelas minhas contas 10 episódios, não que eu esteja contando, mas não debutei ainda esse ano. Não, Não debutei, é boa. meu sonho ainda não veio de trazer notícias mais calmas, mas a reza tá forte ainda aqui. Eu ia te perguntar se você vinha como mensageiro do apocalipse ou se você vinha trazendo bons ventos. Ainda não, ainda quem Depende do sabe. ponto de vista, né, Caio? É verdade, é verdade. Mas em breve, se Deus quiser, a gente traz notícias mais positivas. Né, o mercado movimentado essa semana também, né? A semana passada foi bem agitado. Queria Exato. começar pedindo para você atualizar a gente de um assunto que é bem recente. O mercado muito atento a uma proposta conversada por lideranças de países sul-americanos de criarem uma moeda comum para transações financeiras e comerciais. Queria que você contasse um pouquinho mais para a gente, porque andei lendo até rumores de um possível fim do real. Como é algo que ainda não é concreto, surgem muitas especulações, né, Caio? Exatamente, muito recente, né? E a gente percebe que acho que é um pouco do advento das informações, né? Como a gente tem muito acesso a muita informação, a coisa é muito rápida. Então, o negócio que já era rápido no mercado financeiro parece que está cada vez mais rápido. Então, a gente às vezes não tem nem tempo de se informar direito e já tem outra notícia, alguma repercussão. Mas nesse caso aqui realmente é bem recente, né? E que a gente conseguiu apurar, né? Até vou começar pelo fim do real, assim, pensando de uma forma tecnológica, né? É, acaba sendo até pouco provável, né? Se é uma moeda que, pelas notícias, a ideia seria ser criada, né, para fins comerciais e financeiros entre o bloco, entre dois países, até não faz sentido muito extinguir a moeda local, né? Até lembrando no Uhum. bloco europeu que existe uma moeda única, que é o euro, mas no fim cada país continua com a sua moeda também, né? Então, fim do real, acho que a gente está cada vez mostrando mais o sucesso do real lá de 94 até hoje, então acho que por enquanto não tem muita noticiário em relação a fim de real, tá? Mas, de qualquer modo, qual que foi a ideia, né? A delegação brasileira foi até a Argentina, a priori, para estudar ali uma solução comum com a Argentina, para levar ali as exportações brasileiras ao país vizinho, né? Isso sendo um importante parceiro comercial para o nosso país aqui. Ao Uhum. chegar em Buenos Aires, né, a nossa equipe econômica falou sobre esse fim do real, né? Porque houve uma publicação de um artigo conjunto entre os presidentes que confirma um estudo sobre, né, uma moeda comum sul-americana restrita a transações comerciais e financeiras. Mas quando a gente vai debruçando um pouquinho mais sobre esse noticiário, né, o Brasil não tem nenhum plano de iniciar uma conversa, por exemplo, a adoção de uma moeda única latino-americana, nos moldes do próprio euro, como eu falei, né, conforme vem sugerindo o próprio ministro da Economia do país vizinho, né, da Argentina. O que, na verdade, os dois países vêm discutindo, e que será o tema, né, do encontro entre os presidentes ali também, é a criação de uma moeda virtual para ser usada bilateralmente entre transações ali financeiras e comerciais. O projeto até Uhum. poderia ser ampliado ali para outros países da região, a começar, obviamente, dentro do Mercosul, é, mas a ideia não é criação de moeda única, né? A gente é uma moeda virtual ali para essas transações bilaterais por hora. E próprias fontes do governo brasileiro acreditam que essas recentes declarações do ministro da Economia argentina, né? Elas até sejam mais voltadas para um público interno diante da fraqueza da moeda argentina, né? Que eles estão num processo inflacionário muito forte. A moeda perdeu valor ali cerca de 70%, 80%. Lembrando que lá também é um ano eleitoral, então acabam, né, o novo presidente brasileiro indo lá, discutindo coisas, uma parceria comercial, né, questão de moeda única, que de repente poderia favorecer o próprio peso argentino. Então, tem um pouco ali de especulação nos discursos, tá? Mas existe sim uma discussão nesses moldes que eu falei, muito iniciais. A gente ainda não sabe o impacto, não tem muitos detalhes, novamente, do que seria essa moeda. O que a gente conseguiu apurar é que seria uma moeda virtual ali para uma negociação mais bilateral entre Argentina e Brasil e possivelmente algum dobramento para o Mercosul, mas também, de novo, discussões muito iniciais, ainda sem muitas Uhum. repercussões
tanto para a economia brasileira quanto a argentina, tá? Entendi. Até ia perguntar realmente isso, se era algo que se pensava para os países do Mercosul ou só entre Brasil e Argentina, mas pelo que você trouxe, é uma discussão que começa entre dois países e pode ser expandida caso ela evolua, né? Exatamente, exatamente. E é Perfeito. para esses fins comerciais e financeiros. Então, não é nenhuma moeda em tese para circular no mercado, facilitando Uhum, a troca ali, mas seria uma coisa mais específica ainda. Mas, novamente, ainda perfeito. é um documento, é uma fala muito inicial, a gente também não tem muitos detalhes. Vamos acompanhar um pouco as repercussões desse tema ali, a gente vai trazendo para vocês aqui. Perfeito. Segundo ponto de atenção do mercado dessa semana é também ao caso Americanas. Na semana passada, a gente explicou aqui para quem nos ouve alguns dos impactos do que aconteceu com a empresa. E aí, Caio, eu queria pedir para você nos atualizar sobre isso, porque da semana passada para cá teve um pedido de recuperação judicial por parte das Americanas. E o que que implica exatamente esse pedido? Eles têm que fazer uma espécie de plano de ação agora, né? Exatamente. O pedido já havia sido feito umas semanas antes. Ele acabou sendo acatado pela Justiça do Rio de Janeiro, tá? Na quinta-feira, agora dia 19. Na prática, isso significa que a companhia continua de portas abertas, né, e segue com os negócios, incluindo negociação com fornecedores e instituições também. Isso a própria empresa afirma, né, que vai continuar de portas abertas, atendendo o público, enfim, negociando do jeito que uma empresa faz comumente. Obviamente, tem algumas particularidades que ela vai enfrentar para conseguir se manter aberta. Lembrando que a Americanas é uma das maiores empresas do mercado doméstico e varejista, né? Mas a priori a própria empresa afirma e justamente a recuperação judicial blinda um pouco a empresa justamente para ela conseguir se manter funcionando e negociando, né? Enfim, o juiz que decidiu informou que, né, a liminar ali é exatamente dessa forma, né? Considera cautelarmente para que sejam suspensas ali todas as ações, execuções existentes contra a Americana, justamente seja confirmando, né, o não prosseguimento de qualquer cláusula que imponha, por exemplo, um vencimento antecipado de dívidas, né, que às vezes um contrato de dívida, dado o que aconteceu, por exemplo, com Americanas, né, um credor poderia lá e acionar esse vencimento antecipado. Então, isso trava um pouco essas dívidas, né, e a ideia é justamente essa, né, manter-se a empresa aberta, e como você bem trouxe, ela tem que a recuperação judicial é justamente isso, né, para eles montarem um plano de ação, indicando para a justiça e para o mercado, né, de forma geral, que eles vão fazer dessa forma, vão negociar com o credor desta forma, vamos pagar a dívida, uma parte da dívida agora, vamos negociar uma parte, então, assim, justamente para tentar manter a empresa aberta, sem precisar pagar a dívida. Porque imagina, se todo mundo resolve acionar, são mais de 16 mil credores, 43 bi de dívida, se todo mundo resolvesse acionar agora, inclusive não só credores financeiros, né, trabalhistas, fornecedores, etc., obviamente aí a empresa teria que fechar as portas. Como não é essa a ideia, né, de novo, dado o tamanho da empresa, até pensando um pouco na sociedade, tem muitos empregados, né, tem muito credor também, enfim, então isso acabaria impactando a empresa e o mercado ali do varejo, né? A gente viu nos primeiros dias que não só as ações da Americana, mas outras ações acabaram sofrendo bastante como efeito colateral do caso Americanas, né? Então, depois desse pedido de recuperação judicial, ela vai apresentar esse plano, né, de recuperação dos negócios, que geralmente envolve venda de ativos, né, um pesado desconto de dívida, e aí os bancos também têm que provisionar isso nos balanços, etc. Tá? Um outro desdobramento, né, que informou na quinta-feira mesmo, dia 19, e aconteceu na prática hoje, né? A partir de hoje, a ação de Americana sai de todos os índices da B3, Bovespa, índice de ESG, enfim, todos os tipos de índice, ela já, a partir de hoje, a carteira teórica, não só Ibovespa, como outras de small caps, por exemplo, também já não contam mais com a AMER3, que é o ticker da Americanas, na composição de seus índices, tá? Tá, perfeito. Vamos acompanhando por aqui também. E, Caio, o Boletim Focus dessa semana trouxe uma nova alta na projeção de inflação para 2023 e para 2024. Inclusive, é a sexta semana consecutiva que os analistas de mercado que produzem esse relatório sobem a projeção de inflação. Vamos entender por quê, hein? Exatamente. A gente vem de 6 altas consecutivas nas projeções de inflação, né? Lembrando as últimas 5 aqui,
muito por conta do fiscal, né? Esse impacto fiscal é justamente um aumento de gasto do governo, né? Que isso melhora num primeiro momento o PIB, mas vamos pensar na ótica da inflação, né? Quando você aumenta os gastos, você aumenta dinheiro circulando na economia, que melhora o PIB, né? Em consumo e etc. Mas quando você consome mais de um item, isso impacta o preço dele, né? Consumir mais, o preço aumenta, impacto na inflação. Então, esse foi basicamente a tônica dos cinco primeiros e do sexto também, de certa forma, de forma mais macro. Isso também impacta essa última alta agora, né? Nesse caso também tem um pouco dos questionamentos ali quando a gente vai olhar o Banco Central, a questão da autonomia do Banco Central, a meta inflacionária, né? Não tem nenhum projeto sobre esses temas, né, de autonomia do Banco Central, revisão disso, ou alteração de metas inflacionárias. Foram mais algumas falas isoladas, tá? E o que os analistas entendem, né, os analistas de mercado entendem isso, impacto fiscal, como eu falei, né, preço, a questão dos gastos, né, e por consequência a dinâmica de preço, o que no fim das contas eleva a projeção da maioria das casas, né? A gente saiu de 2023 saindo de uma inflação de 5,39 para 5,48. Há um mês estava em 5,23, então a gente está vendo uma alta realmente consistente. Para 2024, que é um horizonte ali que fica, né, cada vez mais relevante para a estratégia de convergência da inflação do Banco Central, a projeção também avançou ali cerca de 0,14%, de 3,7 para 3,84. Isso quando a gente olha para 4 semanas atrás. Então, são medidas bastante importantes, né, quando a gente avalia os próximos 2 anos de inflação, né, já questionando se vai ficar dentro da meta ou não. Mas acho que vale ressaltar aqui também que as expectativas de inflação, não só para 23 ou 24, também seguem aumentando, né? E aí essas já não estão tão dentro do horizonte do Banco Central, né? Não são o foco principal da política monetária, que geralmente são os próximos 2 anos. Mas quando a gente analisa 2025 e 2026, né, que já é mais distante ali considerado pelo Banco Central, a estimativa também subiu ali de 3,2 para 3, quase 3,5 mais entre elas, por exemplo, tá? Então, isso também chama bastante atenção. Então, a inflação, não só agora, mas para os próximos anos, segue aumentando e, no fim das contas, isso impacta também projeção de juros, né, e outras projeções que o Focus traz ali também, como o produto interno, o PIB, né, no caso, né, e a própria Selic também, tá? Perfeito. Outro ponto importante para esse episódio é uma agenda super recheada para a semana, principalmente no mercado internacional, né, Caio? Bastante recheada mesmo. Lá nos Estados Unidos a gente tem divulgação de PIB, né, relativa ao quarto tri de 2022. Quinta-feira, Coreia do Sul na quarta, Espanha também seguem ali divulgando suas atividades. Temos ali produção, né, os PMIs compostos, né, quando a gente olha ali o PMI composto, serviço industrial, são indicadores de como está a atividade nos países. Então a gente tem dos Estados Unidos, zona do euro e Alemanha também, todos para terça-feira. Falas do Banco Central Europeu, lembrando que o Banco Central Americano está em período de silêncio, porque semana que vem tem a divulgação da decisão do Fed, então a partir dessa semana eles já não podem falar, e divulgação de balanços ali, Tesla, Microsoft, Boeing, enfim, são alguns dos principais nomes durante a semana que a gente está em fase de divulgação de balanços lá fora, né? E um dado interessante é que essa semana começa o ano novo lunar no Sudeste Asiático, então alguns países como China, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul não tem agenda, não tem mercado também, mas o Japão, por exemplo, que tem um PMI ali industrial preliminar de janeiro hoje, tá? Então de Ásia a gente vai falar muito pouco ali ao longo dessa semana. Muito bem, Caio. Bora para a semana, então? Bora para a semana agitada, bastante indicador tanto aqui quanto lá fora, né? Aqui um pouco menos, mas lá fora bastante coisa. E vamos ver se a gente consegue mais para frente trazer boas notícias e boas novas para todos. Mas por enquanto a gente vai atualizando a todos do noticiário mais complicado que a gente tem, um pouquinho complicado aí nesse começo de 23, já para trazer um pouco de ânimo para todo mundo, né? Tá no pacote, né, Caio? Faz parte. Ainda mais ano Faz novo, parte. política nova, equipe Exato. nova, muda tudo, movimenta tudo. É do jogo, né? E é um bom ponto esse que você falou, porque, como você falou, de qualquer forma, o próprio governo antigo, se ele continuasse, né, a gente teria uma mudança ali em alguma política ou outra, mas uma mudança de pensamento, né, e até todo mundo se acostumar a entender o discurso, entender o que vai acontecer, quais são os próprios planos.
A gente tem 20 dias úteis, né? Um pouco menos ali É, de 2023, então para a gente conseguir precificar 4 anos é muito pouco tempo. Então, acho que por isso que o mercado está mais volátil também. Aí acontece um caso que sim, não estava no radar de ninguém, como o de Americanas, e acaba impactando também os ânimos que estão bastante aflorados de todo mundo. Mas é com isso, vamos certeza. acompanhando e aos poucos a gente vai entendendo como é que funciona e quem sabe a gente acalma um pouco também. Fechado. Caio, boa semana para você e até uma próxima. Obrigado, Rê. Boa semana para todos que nos ouvem. Fico feliz de ter voltado aqui falar com vocês e até a próxima. Um abraço. Até. E obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. Boa semana para vocês também. Quinta-feira a gente está de volta para falar de aposentadoria. A gente vai trazer uma série de 3 episódios especiais sobre aposentadoria e espero vocês aqui na audiência. Até lá!